Eu, como organizador de torneios, observo diariamente as várias pessoas que participam dos meus campeonatos. Pessoas com personalidades, crenças, motivações, contextos e muitas outras coisas bem diferentes umas das outras, mas que se juntam frequentemente em torno de um fenômeno: a competição. Qual seria o objetivo e a motivação em torno da competição? A resposta óbvia é: eu quero ganhar, eu quero ser o melhor. Mas será que é só isso? Seria vencer a coisa mais importante? A recompensa final do esforço da competição? Mas o que exatamente significa vencer? É essa pressuposição básica e muitas vezes automática que eu pretendo explorar nesse vídeo. Ele vai ser um pouco diferente do conteúdo que eu abordo normalmente, mas espero que gostem. Estando em um ambiente competitivo, frequentemente eu me deparo com alguns comentários frustrados de jogadores, dizendo que são muito ruins, que não conseguem evoluir, que ficaram em uma posição ruim no campeonato, que nunca conseguiram pegar um top 8 e várias outras coisas. Um primeiro ponto que eu quero levantar é da natureza da competição, focando principalmente nos jogos de luta. Uma característica básica desse gênero é que para o jogo em si, por se tratar de uma competição interativa entre dois lados, só existem dois possíveis resultados finais em uma partida: o you win ou you lose. Partindo do pressuposto que os dois lados querem ganhar e seguindo o raciocínio automático que a vitória é o objetivo final de competir, sempre um dos dois jogadores vai sair decepcionado, não é? Considerando agora um campeonato de 100 pessoas, com todas essas tendo o mesmo objetivo de vencer, teríamos então no final um campeão satisfeito e 99 perdedores frustrados? Olhando assim, não parece muito atrativo competir, né? Mas será que competir é só sobre ganhar? Para argumentar o contrário, vou usar alguns exemplos. Primeiro, vamos falar de esportes tradicionais com o exemplo da natação. Krzysztof Milak é o atual recordista mundial em uma das provas mais difíceis e desgastantes da modalidade, o 200 metros borboleta. O que eu quero mostrar é a diferença da reação do atleta em dois pontos diferentes de sua carreira. Primeiro, temos sua performance nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, onde foi medalha de ouro na prova, quebrando o recorde da competição, que era de ninguém mais, ninguém menos que o nadador mais famoso do mundo, o Michael Phelps. Essa é a reação do Milak ao terminar a prova. Um ano depois, na 19ª edição do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, Milak estava nadando a mesma prova e também foi campeão. Vamos ver a sua reação. Por que será que temos reações tão diferentes? Mesmo que o resultado final de ser campeão na prova tenha sido o mesmo? Por que ele parecia decepcionado vencendo as Olimpíadas, que é uma das competições mais prestigiadas do mundo? E, olhando só as reações, na expressão corporal, você não diria que o japonês em segundo lugar foi quem ganhou? Então, o motivo é simples. Milak comentou em uma entrevista que seu real objetivo nas Olimpíadas era quebrar o recorde mundial da prova, que era dele mesmo inclusive. Então, mesmo sendo campeão olímpico, ele saiu decepcionado com o seu desempenho, por não ter conseguido alcançar sua meta naquele dia. Já no Mundial no outro ano, Milak foi capaz de finalmente alcançar sua meta e bater o seu próprio tempo, estabelecendo um novo recorde mundial para a prova. É por isso que vemos em sua expressão corporal a felicidade e a sensação de dever cumprido. Seu foco não era o resultado de vencer a prova e ser campeão, mas sim de melhorar o tempo, superar o seu próprio desempenho. Se um atleta desse nível possui esse pensamento, acredito que temos muito que aprender com ele sobre o que é
e como competir, e qual o seu objetivo final. Um segundo exemplo é de um anime de esporte que eu adoro, chamado Kazega Tsuyoku Fuiteiro ou Run with the Wind. Citarei pequenos spoilers até o episódio 10 da história, então se incomodar, pode pular para essa parte aqui. Não é um spoiler muito grande, mas não custa avisar. No anime, vários estudantes universitários formam uma equipe de atletismo focada em corrida, com o objetivo final de participar da mais prestigiosa maratona de revezamento que acontece no Japão, a Hakone Ekiden. Um dos personagens é o Oji, ou Prince, um estudante de literatura com 0 experiências prévias em esporte e um corpo extremamente sedentário. Ele é colocado para participar contra a sua vontade inicialmente, e, comparado aos outros companheiros de time, ele possui a pior condição física e o pior tempo no treino e nas competições. Para a equipe participar da maratona, eles precisam passar por algumas qualificatórias que incluem tomadas de tempo, em que todos os integrantes do time precisam alcançar um tempo oficial menor que 16 minutos e 30 segundos. O exemplo que eu queria falar ocorre em uma dessas tomadas de tempo, em que o Oji está participando. Após dar o seu máximo, esforçando até a exaustão, com o último pingo de suor, ele consegue o tempo, de 29 minutos e 26 segundos. Ele consegue isso com todo o apoio do seu time e é inclusive ovacionado depois de terminar sua prova. Mas por quê? O que tem de tão grandioso nesse tempo? O objetivo final não era 16 minutos e 30 segundos? Isso não tá, muito longe? É exatamente essa contradição que a história quer destacar. Nos olhos do público e do suposto objetivo final de 16 minutos e 30 segundos, esse tempo de 29 minutos e 26 segundos não tem nada de especial. Inclusive, pode até ser visto como medíocre para alguém que precisa baixar tão mais em tão pouco tempo. É aí que fica a pergunta de novo. Qual é o objetivo da competição? Se fosse apenas vencer, nem alcançar o tempo de 16 minutos e 30 segundos seria o suficiente. Você precisaria ganhar dos outros adversários. Mas nesse ponto da história, somos colocados a ver o processo que está sendo construído. O objetivo dessa tomada de tempo não era chegar na meta final, mas o de ser apenas um dos degraus da escada. No caso, o de abaixar o tempo para menos de 30 minutos. O personagem definitivamente não ganhou dos outros. Também não conseguiu o tempo supostamente necessário, mas alcançou um objetivo traçado a partir das suas condições naquele momento. E, considerando de onde ele saiu, alguém com 0 experiência esportiva que não aguentava correr nem por 5 minutos, a história faz questão de mostrar o quanto essa evolução é algo bastante louvável. Depois desses exemplos, acho que dá para entender aonde estou querendo chegar. Mas o que significa competir, então? De uma forma mais crua, podemos ver a competição na definição de Jay Coakley, sociólogo americano especialista em esporte. Ele diz que competição é um processo social que ocorre quando são dadas recompensas às pessoas com base em seu desempenho, comparado ao de outros indivíduos, realizando a mesma tarefa ou participando do mesmo evento. Nessa definição, podemos tirar que as recompensas na competição seriam dadas apenas para aqueles que superam os outros. Isso quer dizer que a competição tem uma estrutura de recompensa, que alimenta a noção de que o sucesso de uns automaticamente causa o fracasso de outros. Pensando assim, é simples cairmos na ideia automática inicial de que o objetivo da competição é vencer e receber sua recompensa em cima dos outros. Porém, Rainer Martens, profissional de educação física alemão e especialista em psicologia do esporte, tem outra ideia sobre o que seria esse processo, incluindo mais aspectos em sua análise de competição,
valorizando a importância da avaliação social, entendendo que a competição não é só um evento isolado. Para ele, o processo de competição inclui 4 estágios diferentes. Vamos então entrar em mais detalhes para cada um deles. O primeiro é a situação competitiva objetiva, que inclui a pessoa e um padrão de comparação, seja um outro oponente, seu próprio desempenho anterior ou alguma meta que deseja alcançar. É a ideia básica que temos de competição, com os elementos da atividade em si e algum desafio a superar. O segundo é a situação competitiva subjetiva. É aqui que entra a diferença. Esse estágio seria como a pessoa percebe, aceita e avalia o estágio anterior, a situação competitiva objetiva. Aqui, os antecedentes e as características individuais de cada pessoa passam a ser importantes. Coisas como o quão capaz nós sentimos, quão motivados estamos para aquele evento, qual a importância ou significado daquele evento para nós individualmente, que pessoas iremos enfrentar, entre outras coisas, que influenciam diretamente nossa visão sobre a atividade em si. Um exemplo simples é vermos como em um torneio aberto, temos competidores que participam apenas com o objetivo social de se sentir parte de uma comunidade, fazendo algo que gostam sem pretensões de conseguir um resultado específico, enquanto outros podem ver essa mesma competição como a oportunidade de demonstrar sua capacidade e valor como competidor, tendo o objetivo de alcançar a vitória para recompensar todo o seu treino e dedicação e então ser reconhecido socialmente. Em resumo, esse segundo estágio é como cada um percebe e avalia diferentemente um mesmo evento competitivo. O terceiro estágio seria o da resposta. Depois de avaliar uma situação, Martens diz que uma pessoa então decide enfrentá-la ou evitá-la. Se a escolha for de evitar, o processo de competição para, mas caso a pessoa decidir enfrentar, isso vai gerar respostas comportamentais, fisiológicas e psicológicas na pessoa. No âmbito comportamental, podemos escolher que tipo de adversário preferimos ou que nível de torneio vamos participar. Se vamos enfrentar alguém mais forte para tentar melhorar, alguém mais fraco para garantir a vitória ou alguém de nível parecido, para que seja uma competição desafiadora. No âmbito fisiológico, temos vários sintomas que podem afetar a performance de um competidor. Alguns clássicos são o coração batendo mais forte, começar a suar, sensação de frio na barriga, maior agitação e várias outras coisas. Já no âmbito psicológico, podemos ver como nossos pensamentos nos afetam durante a competição, quão motivados estamos, quão confiantes, como lidamos com fatores externos, por exemplo, o clima, a duração da competição, o local da competição, os equipamentos utilizados e muitas outras coisas, que, dependendo da pessoa e sua interpretação, podem afetar positivamente ou negativamente para o desempenho em si. Uma pessoa que vai competir em um lugar frio sem nunca ter treinado nas mesmas condições pode ficar preocupado que não vai conseguir ter o mesmo desempenho. Já outra pessoa que está acostumada com o frio nem vai levar isso em consideração, então não afeta a sua performance. O quarto e último estágio do processo de competição são as consequências. É o resultado da comparação do desempenho da pessoa com um outro ou uma meta. Isso pode ser objetivo e muitas vezes é tomado dessa forma, em que as consequências são geralmente vistas como positivas ou negativas, baseado em quem ganhou ou perdeu, sendo positiva para o campeão e negativa para os perdedores. Mas o ponto aqui é que, novamente, a percepção subjetiva da pessoa sobre aquela consequência é mais importante do que o resultado objetivo da atividade. Voltando nos exemplos que falamos mais cedo no vídeo, mesmo que o nadador tenha vencido a competição objetiva comparado aos outros, ele saiu decepcionado, pois não havia alcançado sua meta pessoal. Ou o contrário, no outro exemplo, em que, objetivamente, o personagem tinha um tempo péssimo comparado aos outros na competição, mas, considerando sua percepção e condições do momento, aquele resultado de abaixo de 30 minutos é encarado como positivo e um sinal de superação individual.
Para fechar, o autor diz que a forma como encaramos as consequências da competição afeta as nossas percepções para futuras competições. Então, o processo é cíclico. Com essa teoria, o que eu queria chamar a atenção é que a competição é muito mais do que só a situação objetiva, a comparação com os outros, sobre quem perdeu e quem ganhou. E acredito ser super valioso não reduzirmos ela a só isso, porque pode acabar se tornando uma fonte enorme de frustração. No fundo, competição é um processo social, que nós aprendemos influenciados pelo ambiente em que estamos e como a percebemos. Ela não é inerentemente boa ou ruim, é simplesmente um processo, e que pode ser vista de milhares de formas diferentes, dependendo de cada pessoa. Tá, beleza. Sabendo de tudo isso, o que muda daqui pra frente? Lembrando que eu comecei falando sobre a minha observação sobre uma frustração enorme nos jogadores ao competir nos campeonatos. Eu queria então dar uma dica para tentar ajudar a tornar esse processo de competição menos frustrante e talvez até mais gratificante. É algo simples, mas muito importante. Quero falar dos tipos de metas que podemos ter. Na literatura da psicologia do esporte, encontramos 3 tipos de metas. O primeiro tipo são as metas de resultado, que tem todo o foco em conseguir um resultado final, como ganhar um torneio, pegar uma medalha, vencer a luta, etc. É o tipo que estamos mais acostumados a pensar. O segundo tipo seriam as metas de desempenho, em que o foco está no nosso desempenho pessoal, não importando o desempenho dos outros. Por exemplo, conseguir tal tempo em uma prova de natação ou em jogos de luta acertar tantos antiaéreos ou defender tantos overheads em uma partida. E por último, as metas de processo, em que o foco está no processo com que desempenhamos a atividade, na parte técnica da execução. Por exemplo, correr com determinada posição de braços e pernas, ou acertar durante uma partida a movimentação ou a execução de um combo que estava praticando. Normalmente, por causa da pressão da comparação social, nós automaticamente focamos só nas metas de resultado, mas isso pode acabar sendo uma grande armadilha. Porque, se pararmos para pensar, obter um resultado não é algo completamente sob o nosso controle. Podemos ter o melhor desempenho da nossa vida com uma técnica sensacional que nunca tivemos antes, mas ainda assim, se o outro competidor for melhor, não teremos o resultado de vencedor. Então, focar só na conquista final pode ser uma fonte enorme de frustração. É muito comum escutar sobre a frustração de jogadores que não conseguiram pegar um top 8 ou nunca vencer um campeonato. E é fácil cair na armadilha de atrelar o seu próprio valor, não só como competidor, mas como pessoa, a esse suposto fracasso, nos sentindo horríveis e incapazes como seres humanos. Nesses casos, ao invés de prestarmos atenção em coisas que não podemos controlar, como a posição que ficamos, o chaveamento da bracket, a habilidade do oponente, o personagem do oponente, o clima do dia, até o monitor ou o videogame que está sendo usado no torneio. Ao invés disso, seria importante trazer a nossa atenção para o que somos capazes de controlar, que seriam o nosso desempenho e esforço, independente do outro, e nossa execução, independente das condições adversas. Basicamente, é perguntar e pensar qual o melhor que eu posso dar no dia de hoje com as condições de hoje. Fiquei em uma bracket difícil, como que eu posso lidar com ela? Estou contra um personagem forte, quais os problemas dele que eu posso explorar? Nunca joguei em console, o delay é diferente e o campeonato vai ser nele. O que eu posso fazer para adaptar? Dessa forma,
nossa mente tende a parar de prestar atenção nos vários e se eu enfrentar tal personagem, e se eu errar esse combo, e se estiver frio no dia, e foca no como. Como posso enfrentar esse personagem, qual combo devo usar aqui, como posso lidar com o frio no dia. O que vai trazer bem menos ansiedade e direciona a nossa atenção para os aspectos mais relevantes para a performance, pois nos dá uma sensação maior de controle sobre o que estamos fazendo, ao invés de ficar especulando tudo que pode ou poderia ter sido feito. Afinal, o resultado, como a teoria de Martens inclui, é apenas a consequência de todo um processo. Sendo assim, dentro das pesquisas em psicologia do esporte, normalmente se indica focar mais em metas de desempenho e processo, ao invés de só nas de resultado, porque elas nos dão mais senso de controle e nos deixam com uma atenção mais focada na tarefa, ao invés de focar em distratores que podem ser prejudiciais, por possivelmente trazerem raiva ou ansiedade. Um adendo é que do jeito que falei, parece que ter meta de resultado é horrível. Mas de novo, depende muito de cada pessoa, da sua percepção subjetiva sobre aquela coisa. Assim como a competição, a meta de resultado não é inerentemente ruim, mas depende de como a enxergamos. Para alguns, pode ser uma armadilha de incerteza, por focar demais em algo que não é totalmente controlável, nos fazendo ter vários pensamentos de que tudo vai dar errado, levando nossa mão a começar a tremer e sentir aquele frio ruim na barriga. Mas para outros, pode ser uma fonte enorme de motivação, que o faz sempre se esforçar mais, mesmo em situações difíceis. Como última reflexão, eu queria dar uma filosofada final, então aguenta aí mais um pouquinho só. Queria citar rapidamente as ideias do filósofo contemporâneo Byung-Chul Han, que acredito serem bastante relevantes para esse contexto de competição. Em seu famoso livro, A Sociedade do Cansaço, ele nos alerta sobre os perigos da transição de uma sociedade que ele chama de disciplinar, que é baseado em uma coerção de fora, o clássico poder autoritário, como de um chefe que nos reprime para produzir, para o que ele chama da atual sociedade do desempenho, em que essa repressão, que antes era de fora, passa a ser internalizada por cada um de nós. O que isso quer dizer? Diante de uma liberdade ilusória, com ideais capitalistas que podemos conquistar tudo o que queremos, o clássico Yes We Can, falas motivacionais reforçando uma suposta meritocracia e que basta se esforçar para conseguir algo. No pain, no gain, trabalha enquanto eles dormem. O ser humano é induzido a se pôr e se ver como um projeto. Já que nos falam que tudo é possível, nós criamos um ideal de nós mesmos e constantemente pensamos em correr atrás dele. Muito empoderador e inspirador, né? Mas o que acontece quando não conseguimos alcançar esse ideal? Se a sociedade diz que tudo é possível e existem provas de pessoas que estão no topo, quem é o culpado? Seria eu? O autor diz: frente ao eu ideal, o eu real aparece como fracassado, acossado por suas autorreprimendas. O eu trava uma guerra consigo mesmo. A sociedade do desempenho é uma sociedade de autoexploração. O sujeito do desempenho explora a si mesmo, até consumir-se completamente. O meu ponto aqui é alertar que é muito fácil cair em um pensamento autodestrutivo. Se não produzirmos os resultados que desejamos naquela competição e tudo ao nosso redor fala que é possível, é quase que natural nos culparmos, como se tivesse algo de errado com nós mesmos. Porém, é aqui que novamente eu queria trazer os questionamentos. Por que estamos competindo? Competir é apenas sobre ganhar dos outros? A satisfação só vem quando somos campeões? O que estamos desejando é alcançável? É algo que realmente queremos? Ou é o que esperam e vendem para nós? Frente a uma cobrança interna, é sempre importante parar e pensar de onde vem essa cobrança e questionar: será que ela faz sentido? Apesar da premissa do vídeo ser a pergunta: o que significa competir?
Depois de tanto tempo, infelizmente, eu vou dizer que não consigo dar uma resposta única para isso. Meu objetivo era fazê-los refletir sobre esse processo, que lembrem das suas trajetórias individuais e busquem encontrar seus próprios sentidos para a coisa. Porque na competição, citando novamente o anime Run with the Wind, apesar de estarmos na mesma estrada, o objetivo final depende de cada pessoa.